uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Perdemos muitas vidas para as dores, a incompreensão, a desinformação. Na jornada pela vida, trabalhamos juntos no bem e no amor. Somos curados e ajudamos a curar. Escolhemos viver, escolhemos não desistir de ajudar. Em família, incentivamos a vida, damos uns aos outros a chance de perceber que vale a pena estar aqui. Que somente se nós continuarmos, nós poderemos ouvir a nossa música preferida mais uma vez. Aproveitar a companhia de quem amamos. Admirar a beleza da lua de novo. Sentir a esperança com as luzes de Natal. Relaxar com o barulhinho da chuva mais uma vez. Viver as felicidades que te aguardam. Os momentos difíceis também passam. Então, vamos juntos nos apaixonar por viver e nos capacitar para ajudar nessa causa. Apresentamos o nosso primeiro Gresguinário. Sejam bem-vindos! Olá! Estamos aqui hoje para uma apresentação sobre o nosso tema do Setembro Amarelo. Vou pedir que vocês tomem bastante atenção para esse título que a gente coloca aqui na tela para vocês. Pós-venção. Como lidar com o desencarne de uma pessoa querida pelo suicídio. É um tema bastante complexo e muito importante na seara social e na nossa seara espírita, especificamente. Vamos tratar um pouquinho mais adiante sobre isso. Antes que a gente fale um pouco da pós-venção, nós vamos falar um pouquinho sobre essa campanha. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha que acontece todo mês de setembro há algum tempo. Tá? Então, nessa tela a gente tem informações importantes para que vocês possam estar atentos às situações de prevenção, ligando para o 188 ou entrando em contato diretamente com o link do CVV, que a gente vai deixar aqui depois para vocês. Ok? Então, assim, para a gente só lembrar um pouquinho de como funciona essa campanha, ela é mundialmente, acontece mundialmente, tem como dia o dia 10 de setembro, como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, o Setembro Amarelo foi uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, que se estabeleceu no Brasil em 2015, né, pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Eles tinham, então, como proposta associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E esse objetivo foi alcançado. Nós hoje temos um envolvimento bastante grande com relação a esse mês que se fala sobre essa prevenção, a pós-venção e tudo que a gente vai falar aqui. O objetivo maior foi de chamar a atenção. Então, se colocou uma cor, se envolveu todo mundo, se fez uma campanha enorme, se faz uma campanha enorme todo mês de setembro. Mas a gente precisa lembrar que essas ações elas não se limitam ao mês de setembro. Na realidade, elas têm que ocorrer sempre durante todo o ano, porque o número de pessoas que se suicidam é bastante grande no mundo e no Brasil. Quais, então, as causas principais que a gente pode dizer que nos levam ao suicídio? Falando ainda um pouquinho sobre essa questão, acho importante para que a gente possa depois falar um pouco mais sobre o que significa a pós-venção. Então, as causas principais que podem levar uma pessoa ao suicídio ou a uma tentativa de suicídio são as causas psicopatológicas: depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e a dependência química, que é o abuso de drogas e álcool.
né? É importante também, gente, avaliar a gravidade de cada caso, porque todos os sintomas que a gente possa perceber, eles são importantes. Então, sintomas como instabilidade emocional, como uma ansiedade muito acima daquela que a gente considera equilibrada, que existe uma ansiedade que a gente pode dizer que está dentro da normalidade, mas existe aquela onde isso funciona de uma forma muito negativa para aquela pessoa, estados de desesperança, o vazio existencial. Todos esses são motivos de termos uma atenção redobrada com aquela pessoa que se encontra nessa fase. Então, é importante aí a gente ver que existem sinais que são detectados quando a pessoa está nessa condição. Se existem causas psicopatológicas, o importante é que essa pessoa esteja em tratamento para que ela possa ter uma qualidade de vida que não a leve a efetivamente dar fim à sua vida. Então, é muito importante a gente ter atenção redobrada e muito cuidado e atenção em todos os canais que a gente estiver atento àquela pessoa. Né? Existe um maior risco de uma tentativa de suicídio ou uma efetivação do suicídio com as comorbidades. O que é isso? Pessoas que tenham, por exemplo, um transtorno bipolar junto com um uso abusivo de álcool ou um uso abusivo de alguma outra droga. Né? Então, essas comorbidades facilitam que essa pessoa entre num estado mais instável, psicologicamente falando, e que possa realizar esse ato de levar fim à vida. Né? Uma coisa importante que a gente também aponta aqui é não subestimar a gravidade. Ou seja, se você percebe que existe algo errado, vai fundo verificar, vai buscar ajuda, você está no entorno da família e você percebe isso, vá buscar formas de fazer contato com essa pessoa para que ela possa receber a atenção necessária para que ela não cometa o suicídio. Os vínculos afetivos frágeis também são uma das causas que podem levar ao suicídio. O que são vínculos afetivos frágeis? São vínculos que não se mantêm. Famílias disfuncionais podem levar algumas pessoas a alguma condição psicopatológica desse jeito. Então, é preciso bastante cuidado com relação a isso. Mas, gente, o suicídio ele tem prevenção. E aqui eu gostaria muito de falar para vocês sobre esse título que eu coloquei aí, Educação Emocional Positiva. O que vem a ser isso? A prevenção ela vem antes de que haja a causa lá que a gente falou anteriormente. Então, a prevenção exige educação. Como a gente sabe, suicídio é uma questão de saúde pública. Suicídio é uma questão de que a gente precisa dar conta, sim. E a gente pode dar conta através de uma educação desde da infância, desde que a gente nasce, a gente pode ter uma educação que se baseie nessa educação emocional positiva. O que é a educação emocional positiva? A educação emocional positiva é você ter consciência dos próprios estados emocionais, é você encontrar os seus recursos internos para poder lidar com esses estados emocionais. Porque todo mundo passa por emoções conturbadas, todos nós temos raivas, medos, sensações de culpa e etc. Todos nós temos isso. A gente só precisa tomar consciência de como estamos e poder lidar com essas coisas de uma forma positiva. Obviamente que eu não estou falando aqui de positividade no sentido de autoajuda, de tudo são flores. Não, é você realmente ter consciência do estado em que você está e conseguir equilibrar psicologicamente esse estado. Então, quando você cria essa base interna de educação emocional, você consegue fortalecer
os seus laços interpessoais, ou seja, você com você mesma, e, consequentemente, você consegue ter relações intrapessoais fortes e primorosas e boas e bem estabelecidas. Então, um ponto que a gente vê na educação emocional positiva é o ponto de autoconhecimento. À medida que a gente vai fazendo tornar-se mais consciente, a gente vai tendo esse autoconhecimento, a gente vai conseguindo conquistar uma consciência mais plena. E com resiliência. O que é resiliência? É você ter essa noção interna de que as adversidades da vida, elas existem, mas elas podem ser vencidas de forma firme e de forma célere. Que a gente possa construir dentro de nós a força que possa nos envolver para que a gente possa realizar o nosso caminho com a melhor maneira. Por que eu estou falando tudo isso antes de falar do tema propriamente dito da pós-venção? Porque essa educação emocional positiva também tem que ser estabelecida para todos nós, todos aqueles. E quando a gente perde uma pessoa querida pelo ato do suicídio, a gente precisa estar com essa estrutura para poder saber como lidar com isso. Então, Joana de Ângeles, no Ser Consciente, no capítulo 2, para a gente fechar essa questão da educação emocional positiva, ela fala da consciência adquirida. A consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecer e do fazer, do saber e do amar, faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensões metafísicas, onde outras realidades são bases do ser pessoal. Então, aqui ela institui, ela fala para a gente que, à medida que nós vamos nos tornando mais conscientes do fazer, do saber e do amar, mais facilmente nós vamos entrando nessa dimensão de que somos seres com uma base em 3 fases, pelo menos. Somos seres espirituais, somos seres biológicos, somos seres sociais. Então, nós temos essa tríade que nos fortalece, que pode nos fortalecer na vida, e que a gente possa perceber esse viés da espiritualidade no sentido de estar presente mais dinamicamente na vida e entendendo o que significa a espiritualidade como transcendência, como algo que a gente pode fortalecer como consciência. Então, Joana nos fala isso e que a gente tenha muita atenção nessas horas. Bom, vamos então ver, né? Eu coloquei essa figura aqui para a gente entender o quanto que é necessário que, mesmo nos momentos de dor, é possível que a gente possa perceber uma luz no fim do túnel, uma flor se fazendo presente no meio de uma pedra. Então, que a gente possa entender isso cada vez mais. E aí nós vamos chegar no ponto que é o nosso tema maior da apresentação de hoje, que é a pós-venção, como lidar com o desencarne de uma pessoa querida. Então, para que a gente comece a entender, vamos falar um pouquinho do luto, né? Porque quando a gente está falando de pós-venção, a gente está falando com respeito àquela pessoa que perdeu uma pessoa querida através do desencarne pelo suicídio. E, geralmente, isso cria uma desestrutura no ambiente familiar, no ambiente social, de trabalho, onde aquela pessoa transitava. E, às vezes, é muito doloroso para essas pessoas conviverem com essa dor. Às vezes, não, né? Sempre. E, muitas vezes, esse grupo fica um pouco esquecido nas campanhas que precisam ser feitas. Então, nós temos uma tríade aqui também. Nós temos a prevenção, que é anterior a qualquer situação de possibilidade de suicídio, onde aquelas causas que nós vimos. Nós temos a intermediária,
A ação intermediária ela é extremamente importante, porque ela atinge e deve atingir toda a família. Ela atinge a família, ela atinge a pessoa com risco de suicídio e ela atinge o entorno. Então, essas ações intermediárias, elas são possíveis no momento em que você consegue perceber que existe no seu grupo, no seu grupo familiar, ou no seu grupo de trabalho, no seu grupo social, no seu grupo de amigos queridos, você percebe que existe uma pessoa em desestrutura, com algum quadro psicopatológico, com algum quadro que possa te trazer alguma suspeita, você pode fazer ali a sua intercessão de forma muito suave. Falar disso não quer dizer você criticar ou julgar, e sim você trazer para a pessoa querida aquela resposta. Então, esse momento intermediário entre a prevenção e a pós-venção é um momento extremamente importante, porque é um momento onde a gente realmente pode evitar que uma pessoa com risco de suicídio efetive esse suicídio. Então, é um momento importante. Mas nós vamos falar aqui desse terceiro momento, que é quando todas as ações que foram realizadas não tiveram sucesso no sentido da pessoa querida não realizar o suicídio. Então, é disso que nós vamos falar agora. Né? Então, pós-venção, gente, é todo o cuidado que a gente pode prestar ao que a gente chama de sobreviventes que estão enlutados por um suicídio. E quais são os objetivos principais dessa pós-venção? É o cuidado emocional. Como a gente estava falando, nesse momento de dor, a pessoa está em desestrutura e, às vezes, muito mais desestruturada, porque fica fazendo perguntas intermináveis na mente por conta de por que aquilo aconteceu. Então, o cuidado emocional dos sobreviventes enlutados por um suicídio é extremamente importante e se dá de forma suave, como a gente vai ver. Prevenir de possíveis complicações do processo do luto. O que a gente quer dizer com isso? Prevenir complicações significa que aquela pessoa que tem um ente querido que desencarnou, morreu pelo suicídio, também pode ter complicações emocionais e existe um risco de outras pessoas dentro da família ou dentro do entorno social do indivíduo que se suicidou, a possibilidade de também cometer o suicídio. Então, por isso que a gente falou anteriormente, o quanto que é importante a gente manter essa educação emocional para todos. Né? Então, quanto que é importante na vida que a gente estabeleça, cada um de nós possa estabelecer essa educação emocional, para que a gente possa promover a saúde mental. Promover saúde mental é o que mais a gente precisa falar no momento, né? Estabelecer a palavra saúde, sairmos do foco da doença e entrarmos no foco da saúde. Então, a pós-venção ela trabalha com essa promoção da saúde mental para aquele indivíduo que está entristecido, que está enlutado pela condição do suicídio de uma pessoa da família ou de um amigo querido. Então, assim, nós vamos falar, então, um pouquinho agora do luto, né? Porque é o nosso foco nesse momento, né? Então, o luto, gente, é um processo necessário e fundamental para preencher um vazio deixado por uma pessoa significativa. Isso é uma definição curtinha de Elizabeth Kubler-Ross, que é uma pesquisadora, uma estudiosa muito aprofundada dessa questão do luto. Na verdade, a Elizabeth Kubler-Ross ela traz uma pesquisa a partir de um trabalho enorme com pacientes terminais, e que ela faz, então, esse link entre o luto da pessoa que pode perder a vida e a perspectiva daqueles que estão no entorno.
Então, é interessante todo o conteúdo de que Elizabeth Kubler-Ross fala, porque nos dá a dimensão do luto de uma forma geral. Mas aqui, então, nós vamos falar desse luto de uma forma geral e nós vamos esmiuçar um pouquinho mais de como isso pode afetar o enlutado por uma condição de suicídio. Vamos parar para pensar, né? O luto, de forma geral, por uma morte natural, ou mesmo por uma morte acidental, um acidente de trânsito, ou, uma morte pelo envelhecimento, enfim, uma morte natural ou mesmo mais traumática, é menos traumática do que a morte por suicídio quase sempre. Então, a morte por suicídio ela é extremamente traumática para aqueles que são chamados dos sobreviventes do suicídio. Então, se o processo do luto já é, muitas vezes, bastante intenso para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos ou pessoas amigas de uma forma natural ou de uma forma traumática, mas que a gente consegue compreender socialmente de uma forma melhor, imagina como fica isso para as pessoas enlutadas pelo suicídio. Nós vamos falar das 5 fases que a Elizabeth Kubler-Ross fala para a gente nessa questão das fases do luto de uma forma geral. Então, inclusive, fases do luto até mesmo para outras questões que não sejam a morte, né? Simplesmente questões de perda, de como a gente vai lidar com as nossas perdas. Muitas vezes, é óbvio que isso é uma coisa didática, essas 5 fases, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. De uma forma didática, a gente traz isso para que possa se perceber que existe um tempo e que, para cada um, esse tempo vai se fazer de uma forma diferente. Cada pessoa tem o seu tempo para lidar com as suas dores emocionais. Então, num primeiro momento, há um momento de negação, ou seja, diz respeito, né, àquela defesa psíquica que a gente encontra para não dar conta do que está acontecendo. Então, essa realidade ela é tão dolorosa que eu não quero parar para pensar nela, eu não quero ver isso. Então, é um momento em que eu não quero ver o que é isso. É um momento que a pessoa nega para falar sobre isso e não quer falar do assunto. E no caso dos enlutados por suicídio, esse ponto é muito importante da gente entender, da gente perceber que não é momento para falação, é momento para aconchego. Né? E vai existir um outro ponto, que é o ponto da raiva. Então, é quando você se revolta, mas como que isso foi acontecer? É um sentimento de injustiça, é um sentimento de inconformação, de não aceitação daquela situação, trazendo essa emoção de raiva que também precisa ser, a gente precisa saber como lidar. Na questão do suicídio, a gente vai ter outros pontos aí que vão ser elencados a partir da raiva. No terceiro ponto vem a barganha. É como se você quisesse negociar com Deus, vamos dizer assim, né? Negociar, fazer uma barganha com Deus para dizer, meu Deus, como é que pode que isso aconteceu? E depois disso tudo vem uma depressão reativa. Ou seja, a pessoa ela vai para aquele mundo interno dela, ela fica triste, ela se isola, se sente impotente. E nessas 4 fases, que podem acontecer misturadas, a pessoa que pretende ser um ajudador ou uma ajudadora precisa saber como lidar, precisa ter a noção de como fazer isso. E aí chega uma quinta fase, que é a fase da aceitação, onde o desespero vai se diminuindo, a pessoa vai começando a entender o processo que está vivendo e vai aceitando. Eu costumo falar da aceitação ativa, que é uma aceitação que não é aquela aceitação de
Deus quis assim. Não, é uma aceitação onde você vai estabelecer essa educação emocional que a gente falou anteriormente. Você vai se tornar mais consciente de que aquela situação aconteceu, que você precisa virar a página e seguir em frente com resiliência e com aceitação. Então, esses são pontos importantes da gente parar para pensar e entender como é que a gente vai lidar com essa pessoa. Né? Então, em Joana de Ângeles, dentro do Espiritismo, ela fala para a gente assim: os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena. Então, tudo isso é um processo, gente. A psicologia fala do processo. Então, nós passamos por processos na nossa construção da nossa psique de forma natural, quando a gente constrói o nosso processo de educação emocional, porque a educação da psique é um processo de educação. É uma forma da gente ir se tornando mais consciente de nós mesmos e trazendo essa força consciencial que vai nos trazer mais, que vai nos fazer mais plenos, conscientemente mais plenos e entendendo, fazendo esse conjunto entre aquilo, entre a nossa razão, as nossas emoções equilibradas e fazendo entender essa transcendência que a gente falou. Então, que a gente possa lutar por isso com aquelas pessoas que estão enlutadas, mas não é momento da gente fazer nenhuma falação sobre isso, né? Porque a pós-venção, ela diz respeito aos cuidados e às atenções dedicadas aos familiares e amigos de alguém que interrompeu a existência por cometer o suicídio, como nós já falamos aqui, e fortalecemos diversas vezes esse ponto, porque ele é importante que a gente entenda. O suicídio, ele é um evento traumático, como a gente já falou, né? E atinge, o suicídio, ele atinge um bom número de pessoas no entorno daquela pessoa que cometeu o ato. Olha só, olha que ponto importante que a gente vai tratar aqui. O suicídio, ele é um evento traumático e que atinge um bom número de pessoas no entorno. Então, psicologicamente, a gente sabe que muitas vezes esse evento traumático cria algumas situações emocionais que vão ser necessárias serem tratadas com muito cuidado a algumas pessoas no entorno daquela pessoa que cometeu o suicídio. Então, por isso, a prevenção é cuidar dos enlutados e evitar outros casos de suicídio. Então, o ato de olhar para as pessoas que estão enlutadas pelo suicídio é um movimento de prevenção a novos casos de suicídio. Porque pode acontecer daquele evento traumático trazer à tona emoções muito conturbadas que a pessoa não vai saber lidar. E isso nós precisamos cuidar. Isso também é prevenção. Então, gente, há um autor que fala para a gente que a morte de uma pessoa não é somente um fim, é também um começo para os sobreviventes. Então, essa frase é uma frase de impacto, que eu acho bastante interessante a gente parar para pensar, porque, né, é um começo para os sobreviventes, porque você está naquela fase do luto e você precisa aprender a fazer todo aquele processo que a gente acabou de falar e ter um nível de aceitação que te impulsione para caminhar tranquilamente pela vida, seguir a sua vida de forma tranquila. Muitos estudos, né, revelam que as emoções nessas horas são muito ambíguas. Elas se apresentam para esses sobreviventes de forma impactante, né? E isso pode trazer muito impacto para a vida psíquica do sujeito. E quais os fatores que podem implicar nesse impacto da vida psíquica do sujeito? Sentimento de culpa e de vergonha,
O que é isso, né? Muitos familiares se sentem culpados e envergonhados por uma morte do suicídio de um ente próximo da família. Ah, por que eu não consegui fazer nada por ele? Será que eu deixei passar? Então, muitas perguntas mentais podem vir nesse momento, trazendo essa angústia e essas emoções ambíguas, né? A busca de um motivo é uma outra coisa que pode ficar naquela coisa remoída, né, de o que levou aquela pessoa. Isso acontece muito para aquelas pessoas que não conseguiram identificar em nenhum momento que aquele indivíduo poderia cometer um suicídio. Então, as pessoas ficam remoendo qual foi o motivo, por que aquela pessoa buscou o suicídio, e ficam remoendo isso provoca muita dor emocional. Né? Os sentimentos intensos de responsabilidades que têm a ver com a culpa, né? Você se responsabiliza por aquilo, muitas vezes. Como que eu não fui capaz de olhar para aquilo e fazer alguma coisa mais pontual para ajudar aquela pessoa, aquele meu familiar tão querido, né? Então, isso são coisas que psiquicamente desmontam a pessoa. Ela fica num estado de desequilíbrio e ela precisa de ajuda. Maior dificuldade em dar sentido para a morte. Então, esse ponto é um ponto importante. Se a gente trouxer esse ponto para o ponto do espiritismo, né, nós espíritas entendemos a morte de uma maneira diferenciada, mas precisamos saber como lidar com isso nos momentos como esse. Né? Então, não é hora de fazer preleção sobre o que o espiritismo fala, né? A pessoa não dá sentido à morte, você pode até falar que a morte do espírito não existe, mas a morte do corpo físico, ela existe sim. E é essa morte que o enlutado está ali lutando para sobreviver a essa dor interna. Então, a gente precisa saber como lidar com isso, o que falar e o que não falar nesse momento. Na verdade, a menor fala vai ser sempre o melhor caminho. Pode ter também autoacusação, um movimento de isolamento e muitas mudanças na dinâmica familiar, que pode ser pelas circunstâncias de quem cometeu o suicídio, e essa mudança da dinâmica familiar pode trazer consequências impactantes para aquela pessoa. Então, a gente precisa saber como lidar, né? Então, ressignificar essa dor é um processo muito lento, que exige respeito ao tempo de cada um. Isso aqui eu pontuo mais uma vez que nós espíritas precisamos aprender a respeitar a dor do outro sem fazer grandes preleções e ficar falando muita coisa que naquele momento a pessoa não quer ouvir. O que a pessoa quer naquele momento? Ela quer que você esteja presente amorosamente. Então, o que ajuda um enlutado é estar presente de forma firme, porém amorosa. É ter o afeto e a disponibilidade para lidar com a dor, sem ficar fazendo discurso religioso ou outro tipo de discurso, como a gente já falou. Eu friso isso bastante, porque muita gente, muitos espíritas, como a gente está falando para pessoas espíritas, muitos espíritas consideram que deve-se falar muito sobre o assunto, no sentido de indicar livros que falem sobre suicídio, de falar sobre o que acontece pós-morte por suicídio, e não é o momento de se falar sobre isso. Não se deve indicar nenhum livro que fale sobre o suicídio, e livros, existe na literatura espírita muitos livros nem um pouco indicados nesse momento, nem um pouco indicados. Então, tenham muito cuidado na hora de estar ajudando o enlutado, ajude-o apenas com a sua postura firme e amorosa. Um abraço, um olhar, uma participação importante para que você possa ajudar aquele sujeito a encontrar a própria resiliência e conseguir atingir
o estado de aceitação ativa e aí começar a buscar as suas próprias respostas para que possa entender o que foi que aconteceu. Então, ao perceber que aquele enlutado está muito desorganizado, o melhor caminho que você tem é indicar a ajuda profissional, é indicar a ida a buscar o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que pode ajudar, que tem uma equipe gigantesca que ajuda a pessoas de forma intensa durante todo o ano. Eles têm um trabalho espetacular que serve tanto para a prevenção, que serve para aquelas pessoas que estão com desesperanças, que estão com vazio existencial, e também serve para os enlutados, os sobreviventes. Tá? Então, como agir nós espíritas? Como é que a gente vai agir nessa situação que eu acabei de falar aqui para vocês? Né? O Espiritismo, a gente sabe, é o consolador que fala da imortalidade da alma, que fala da impermanência da vida física, fala do livre-arbítrio e fala da aquisição de consciência plena, como a gente já apontou aqui através de duas frases de Joana de Ângeles, espírito que fala através do médium Divaldo Pereira Franco. Então, nós entendemos que o Espiritismo traz para a gente esse conteúdo de ser o consolador. E se ele é o consolador, não cabe a nós, nesse momento de dor, fazer algum discurso que possa gerar dor. Concordam comigo? Então, quando a gente vai falar da imortalidade da alma e da impermanência da vida física, a gente vai apontar isso, sim, de uma forma geral, como a gente está falando aqui numa palestra. Mas se você estiver com uma pessoa que acabou de passar e é uma sobrevivente do desencarne pelo suicídio, essa pessoa só precisa do seu apoio de olhar, de abraço e de carinho naquele momento. Né? Porque falar de forma ruidosa não vai ajudar essa pessoa, não vai ser consolador. Não adianta nem mesmo ir para algum conteúdo dentro da codificação kardeciana, não é o momento de ir falar sobre o que acontece pós-morte, pelo suicídio, indicar qualquer livro que possa ter algum conteúdo que não é nada que possa trazer essa consolação neste momento. Né? Então, quando a gente fala de prevenção, lá atrás, quando a gente falou da prevenção, no momento do enlutamento, no momento em que a pessoa está enlutada, não é a hora de fazer educação emocional positiva nesse sentido. É a hora de acolhimento. É a hora em que você precisa ter empatia, de você precisa ter bom senso e você precisa respeitar a dor do outro. E a gente precisa entender isso como espíritas. Ah, mas, Márcia, é preciso falar sobre isso, porque é preciso falar o que acontece após a morte? Não nesse momento. Não no momento de dor. Não no momento em que a pessoa está ali desconstruída pela dor, que precisa ressignificar um monte de coisa que aconteceu naquele entorno, e a ajuda que você pode dar é simplesmente estar com ela, é perceber o que ela precisa. Né? No momento da dor, o mais importante é acolher amorosamente as pessoas da rede familiar e social daquela pessoa que desencarnou pelo suicídio. Porque, gente, eu digo sempre, a morte existe, sim. A morte do corpo físico existe e nós precisamos fazer o nosso luto por essa morte do corpo físico, para que a pessoa possa se fortalecer e ganhar forças para seguir em frente com a resiliência e aceitação. É preciso que ela faça esse luto da morte do corpo físico, porque essa morte ela existe. E quando ela se dá pelo suicídio, a dor daqueles que estão envolvidos é muito grande. Então, uma forma que a gente tem de ajudar as pessoas nesse momento
é estabelecer essa relação amorosa e escutar o que o outro tem a dizer. É estar junto com aquele outro. Não é preciso falar muitas coisas quando a pessoa está em sofrimento. É preciso ouvir e saber ouvir. É preciso dar àquela pessoa a atenção da sua escuta, do seu carinho, do seu olhar. Você pode dar suporte em todos os sentidos, ou seja, se aquela pessoa está desorganizada nas coisas práticas que precisam ser feitas após uma morte, você pode dar suporte nesse sentido. Você pode ajudar uma pessoa a ver como vai ser aquela situação inicial logo após a morte. Isso você pode fazer. Essas ajudas a gente pode dar. Isso é pós-venção. Isso é a ajuda de você trazer o conforto máximo que você puder para aquela pessoa enlutada. Então, é estar presente com aquela pessoa, facilitando o processo do luto da forma menos traumática possível. Então, gente, nós espíritas precisamos ter consciência disso. Apenas seja solidário, solidária com a dor do outro. No livro, fechando aqui esse tópico, né, a Joana de Ângeles, no livro O Evangelho, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 13, num trechinho que ela coloca lá, ela diz assim: Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de entendimento. E é isso que a pessoa precisa no momento em que ela está passando por uma dor. É você saber se envolver com amor. Jesus nos mostrou isso em toda o seu momento aqui no planeta Terra. Ele trouxe isso de forma para a gente muito, muito clara, muito aberta. Então, que a gente possa demonstrar esse nosso amor, porque isso cura feridas. Nós somos capazes, através da compaixão, da bondade, do carinho e do entendimento, nós somos capazes de trazer esse conforto na hora da dor. Então, gente, para nós finalizarmos, eu queria fazer com vocês uma breve meditação, para que a gente possa nesse momento, se envolver com harmonia, com bondade e com compaixão. Essa flor que nasce das pedras, ela representa a nossa esperança, a nossa oportunidade de ter essa compaixão, de ter essa bondade, de ter essa possibilidade. Então, eu vou pedir que quem estiver aqui me ouvindo, que nesse momento possa, se quiser fechar os olhos, ficar numa posição confortável, de preferência reta, de preferência sentada numa cadeira, com a coluna reta, e comece a respirar, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, de uma forma bem harmônica, bem saudável, bem gostosa, sentindo a vibração amorosa que você pode perceber nesse momento através da sua respiração. Sinta como essa respiração pode te tranquilizar a sua mente. Perceba que, à medida que você vai respirando, você vai relaxando todo o seu corpo e se livrando das tensões. Então, nesse momento, eu vou pedir que vocês se imaginem num local de natureza criado por Deus. Eu penso que pode ser um campo aberto, com árvores, com muito verde, com flores no entorno, num dia claro de sol, mas uma temperatura amena. E que você esteja, nesse momento, em consonância com esse local.
E é como se você pudesse, nesse instante, perceber que existe um monte de pessoas neste local com você. E nesse instante, vocês se envolvem todos numa coletividade amorosa. E a partir dessa coletividade amorosa, começa a sair dos corações uma luz intensa que envolve todo o entorno do círculo. E vai envolvendo cada um com muita luz. E, de repente, essa luz se faz presente de uma forma clara, amarelo-dourada, e ela vai se expandindo amorosamente, chegando a todos aqueles que precisam, nesse instante, de paz, de amor e de bondade. Que nós possamos sentir essas vibrações com muita paz, com muita luz em nossos corações, fortalecendo esse amor maior que Jesus nos mostrou. E assim, sentindo toda essa vibração de amor, nós voltamos à nossa respiração, inspirando e soltando o ar, sentindo novamente a presença do nosso corpo na cadeira e retornando com muita paz em nossos corações. E assim nós terminamos essa nossa apresentação. Que vocês fiquem em paz, que Deus possa permanecer junto a nós hoje e sempre. Muito obrigada.